Pessoal, tudo bem? Bom, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre as inequações trigonométricas. A gente falou das equações, a gente vai usar aqui algo bem parecido, tá? O que a gente trabalhou nas equações, só que a gente vai usar também a ideia do ciclo trigonométrico para fazer o estudo. Então aqui a gente vai usar basicamente tudo que a gente viu até agora. Bem importante, tem caído e a gente precisa saber, tá? Um pouquinho mais difícil talvez, mas é só você ficar relembrando a ideia do ciclo, sempre joga o ciclo trigonométrico que ele sempre vai te ajudar, tá bom? Bom, vamos lá. Lá na página 63 do seu livro, mais precisamente na unidade 14, inequações trigonométricas, a questão número 1 ela fala assim, ó, o domínio da função f de x igual a isso aqui. Bom, sempre que uma questão te pede o domínio de uma função, ele está falando a respeito da condição para que aquela situação exista, tá? Repara que isso aqui é uma raiz quadrada de alguma coisa. E para que essa raiz quadrada exista, esse fator que está aqui dentro da raiz quadrada, esse fator que aparece aqui dentro, ele tem que ser maior ou igual a zero. Ah, mas por que, professor? Por que ser maior ou igual a zero? Porque se ele for menor do que zero, essa raiz quadrada não vai existir no campo dos reais, tudo bem? Então é basicamente isso aí que a gente vai fazer. Então a gente tem que fazer essa alegação, né? Que seno de x menos π sobre 3, esse valor tem que ser maior ou igual a zero. Sempre que tiver um radical pedir domínio, você vai ter que proceder dessa forma, tá bom? E aí é o seguinte, olha só, olha o que ele propõe. Que o seno de alguém tem que ser maior ou igual a zero. Bom, para a gente poder trabalhar essa lógica aí, vamos pensar aqui, ó, vamos fazer um ciclo trigonométrico. Ó. Sempre leva para o ciclo porque ele vai facilitar a tua vida, tá bom? Na hora de interpretar o que o texto está pedindo. Tentar pensar, imaginar o ciclo sem desenhar ele é muito mais complicado, tá bom, pessoal? Então, o conselho que eu te dou é sempre usa o ciclo, ele serve para isso, tá? Ó, aqui os eixos. O eixo deitadinho é o eixo cosseno, né? E o eixo em pezinho é o eixo seno, lembra disso, né? Sem sono e com sono. A gente vai usar isso aqui pra caramba ainda. Vocês ainda têm números complexos, que é uma matéria que usa muito isso aqui. Bom, ele está falando que o seno tem que ser maior ou igual a zero. Então eu vou pensar no seguinte, aqui está o zero, ó. Esse eixo em pé é o eixo seno. Para que o seno de um arco qualquer seja maior do que zero, ó, a linha do zero está aqui. Para cima de zero é positivo, para baixo de zero é negativo. Eu quero que esteja para cima. Então observe qualquer arco que esteja dentro desse intervalo aqui, ó. Esse intervalo aqui, ó, vermelhinho. Qualquer ponto que eu pegar aqui, qualquer ângulo que eu escolher aqui, ó, desse intervalo, de 0 até π, qualquer ponto que eu escolher, o seno dele vai se conectar com a parte superior. Se eu pegar um ponto aqui, ó, o seno dele vai se conectar com a parte superior. Se eu pegar um ponto aqui, ó, o seno dele vai se conectar com a parte superior. Então, repara que qualquer ponto que esteja no primeiro ou no segundo quadrante vai determinar para mim que aquilo é positivo. Então, eu já determinei quais são os quadrantes que eu quero, né? Então, esse ângulo que aparece aqui dentro, ó, esse ângulo que aparece aqui dentro, esse valor aqui, ó, ele tem que estar no primeiro ou no segundo quadrante, certo? Tem que estar no primeiro ou no segundo quadrante, ele não pode ir para o terceiro quadrante, senão o seno fica negativo. Isso inclui o zero e o π. Então, a gente alega o seguinte, ó, cuidado com essa alegação. A gente alega isso aqui, ó, que x menos π sobre 3, que é esse valor de dentro, ele tem que estar entre o zero e o π. Por quê? Entre 0 e π, para satisfazer isso aqui, ó. Por que eu usei o menor ou igual? Porque a extensão, né, a desigualdade já era menor ou igual, então ela me permite essa lógica. Bom, agora fica fácil, porque, ó, trabalha só essa parte aqui, ó. Passa o π sobre 3 para o lado de cá. Vai ficar assim, ó, π sobre 3 aqui, ó. É menor ou igual a x, ao mesmo passo, passo π sobre 3 para lá, que é menor ou igual, para lá vai ficar π mais π sobre 3, né? Repara como se eu fizesse só essa sozinha e achasse isso, depois só o outro lado sozinho e achasse isso. Então, ó, eu fico com essa lógica. π sobre 3 menor ou igual a x, menor ou igual, essa soma vai dar 4π sobre 3, ok? Então isso aqui tá faltando alguma coisa para eu alegar que isso aqui é a resposta. O quê?
Ele não me disse, ele não restringiu que isso aqui só estava na primeira volta. Ou seja, eu posso ter os côngruos dele, eu posso dar uma volta completa e voltar para cá. Então, eu preciso necessariamente acrescentar a cada um dos dois lados, ó, mais as voltas, né? 2π, ó. Ok? Acrescento aí as voltas. Quando eu faço isso, eu encontro na letra D a minha resposta. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola, hein? Beleza, galera? Ó, questão número 2. A questão número 2, ela fala assim, ó. Resolvendo-se a inequação, tá aqui a nossa inequação, no intervalo dado, ele dá um intervalo de 0 a 2π, ou seja, ele está falando que isso acontece só na primeira volta, a gente não precisa fazer aquele acréscimo do mais 2 vezes π, vezes k vezes π, né? A gente não precisa. Então aqui, ó, nota o seguinte, já está aqui o nosso ciclozinho trigonométrico, a gente está trabalhando com o eixo cosseno, é ele que vai ser interessante para a gente, tá? Então o eixo seno a gente não vai se preocupar muito com ele não, ele está ali só para determinar. Bom, 2 cosseno de x é menor ou igual. O que eu vou fazer com isso aqui, ó? Eu vou pegar esse 2 e vou passar para o outro lado. Aí eu vou ter cosseno de x é menor ou igual a meio, né? Bom, o cosseno igual a meio, ele está aqui, ó. O cosseno igual a meio está aqui, certo? O cosseno de quem é um meio, gente? O cosseno, ajustar ele aqui, ó, tá mais para cá, meio. Ó, o seno de 30 é meio, então é o cosseno do 60, né? Então aqui, ó, o arco que define ele é o π sobre 3, que é os 60 graus, né, pessoal? Ok. E ó, mas quem vai ter esse cara como cosseno? Esse arco que tá aqui embaixo, que é o 360 menos 60. É o 300 graus, deixa aqui como grau, ó. Depois a gente passa para π radiano, né? Isso aqui, na verdade, é 2π menos π sobre 3, né? O que vai gerar para mim 5π sobre 3. É esse cara em radianos, né? O 300 graus. Botei grau aqui para você enxergar quem é o arco que a gente está falando. Ele fala que o cosseno tem que ser menor do que meio. Gente, então olha só. O cosseno é essa linha. Menor do que meio, ele tem que estar... o cosseno tem que estar nessa faixa aqui, né? Quais são os arcos que vão atender a essa faixa? Quais são os arcos que vão corresponder a essa faixa? São todos esses arcos que vão aparecer aqui, ó. Desse ponto, toda essa curva, ó, todos esses arcos vão atender a isso aqui, ó. Todos esses arcos aqui, ó, todos esses pontos. Qualquer ponto que eu pegar nessa linha verde aqui, ó, vai ter cosseno menor do que meio. Se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, o cosseno dele é esse valor menor do que meio. Se eu pegar um ponto aqui, ó, o cosseno dele é esse valor aqui, ó, é menor do que meio. Ou seja, qualquer arco que defenda isso aqui, né? Então, em tese, quais são os arcos que a gente quer? A gente só quer na primeira volta. Os caras que são maiores do que o π sobre 3 e menores do que o 5π sobre 3, né? Ele tem que fazer esse contorno aqui. Então, a gente descobriu que os valores de x, eles são maiores ou iguais, ele atende por igual, né? Lembra que o sinal daqui, ó, vai determinar o que você vai usar ali, tá bom? Então, ó, são os maiores do que π sobre 3 e menores que 5π sobre 3. Esses arcos vão atender a gente, né? π sobre 3 e 5π sobre 3. Também aí, ó, a gente fica com a letra D, tá vendo? Então, pessoal, vocês estão reparando que em inequação, a gente, além de resolver ali a equaçãozinha, fazer uma determinação de qual arco que ele está falando, a gente tem que jogar no ciclo para fazer um estudo aproximado do que ele está falando aí, de qual é a relação importante para a gente, tá? Bom, vocês vão ver que as demais questões que tem aí, elas são dentro da mesma lógica, tá vendo? A questão número 3, ele fala, ó, o cosseno de x é maior do que meio. Ele está falando a mesma coisa, só que maior. Então ele quer os arcos que estão do outro lado, que estão faltando. Aí você consegue matar bem de boa, né? Só ó, maior do que π sobre 3 e menor do que 5π sobre 3, né? Então fica com a letra A na questão 3. Você vê que pela 2 a gente mata 3. Então fica bem fácil de fazer, bem tranquilinho, tá bom? Galera, não esquece, quando fala de inequação, é importante levar para o ciclo trigonométrico. Então faz ali a resolução, encontra qual é o arco que ele está definindo e a partir desse arco você consegue definir lá o espacinho fazendo análise no ciclo.
Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido e a gente se vê nos próximos vídeos. Galera, um abração. Tchau, tchau.